Olá, meus amigos, saúde, paz e prosperidade seja multiplicada sobre a sua vida, que o Senhor continue abençoando você, dando graça, dando vitória. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, pode o homem estar em harmonia ou desarmonia com Deus? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, queremos esclarecer algumas coisas, bater um papo. Se você tiver qualquer dúvida, pode nos perguntar, pode trazer aqui o seu questionamento. Será para nós um prazer poder debater com você, conversar com você. Queremos ouvir você, se você tiver algo para acrescentar durante essa live. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que esse é um tema que pode trazer muita clareza para nós. Nessas lives nossas de sexta-feira a gente tem procurado trazer alguns temas para trazer um pouco mais de clareza para a nossa vida, para trazer um pouco mais de clareza para o nosso chamado, para o nosso ministério. E eu creio que o Senhor vai estar trazendo um pouco mais de edificação para a nossa vida através dessa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Glória a Deus por você que já está com a gente. Meu irmão, fica com a gente, chama toda a sua família, compartilha essa live aí, que com certeza esse tema vai falar muito ao nosso coração. É um tema forte, é um tema que pode trazer muita edificação para a nossa vida. Que o Senhor foi ministrando ao nosso coração algumas coisas, trazendo uma revelação da palavra dEle para nós, e com certeza será bênção para todos nós, amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos só aguardar mais alguns irmãos chegarem, para a gente poder começar a nossa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, que com certeza será um tempo muito bacana. Aleluia. Então vamos lá, vamos pedir ao Senhor para nos dar clareza, para trazer revelação para nós nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nós e nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, nos traz clareza, Senhor, sobre esse tema, nos traz discernimento, Senhor, da tua voz e daquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. Fala, Senhor, conosco, nós te ouviremos, tudo para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus irmãos, então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre harmonia. Harmonia com os propósitos de Deus. Como o tema é uma pergunta, pode o homem ficar em harmonia ou desarmonia com Deus? O homem tem essa capacidade, o homem tem esse poder em suas mãos de criar um ambiente de harmonia com o Senhor ou um ambiente de desarmonia com Deus? Nós vamos entender um pouquinho mais pela palavra de Deus nessa noite, vamos entender um pouquinho mais aquilo que a palavra traz como revelação para nós nesse tema, e nós vamos crescer juntos em graça e em conhecimento nessa noite, amém? Então vamos lá, harmonia. A harmonia acontece quando duas pessoas trabalham pelo mesmo propósito. Quando duas pessoas trabalham pelo mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo coração, essas pessoas estão em harmonia. Sabe, o que é desarmonia? Desarmonia é quando uma pessoa quer uma coisa e a outra quer outra coisa. Desarmonia acontece quando um quer ir para a esquerda e o outro quer para a direita. Desarmonia acontece quando um quer fazer algo e o outro está com o coração empenhado em fazer outra coisa. É nessa hora que acontece a desarmonia. Sabe, querido, e o interessante dessa palavra harmonia é que ela pode
trazer muita bênção para nós. Essa palavra harmonia, ela pode trazer, sabe, destravar sobre nós um romper, pode destravar sobre nós muita coisa bacana. A harmonia traz progressão em tudo que for feito. Você já reparou, meu amigo, um grupo em harmonia, em perfeita harmonia, ele faz tudo o que tiver como propósito para aquele grupo fazer. Um grupo em harmonia faz qualquer coisa. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada exemplos de grupos em harmonia que cumpriram propósitos incríveis e extraordinários. Você vai ver, por exemplo, a Torre de Babel. Aquele povo em Gênesis 6 estava em perfeita harmonia, mesmo que não fazendo algo que era de Deus. Mesmo Deus não estando naquele propósito, aquele povo, naquele momento, aquele grupo de pessoas em perfeita harmonia, estavam conseguindo cumprir os seus propósitos. Tanto que como Deus não estava naquilo, o próprio Deus disse: olha, se eu não parar esse povo, eles vão fazer tudo o que está no coração deles. Então a Bíblia diz que Deus vem e confunde a língua deles, e a partir daquele momento aquele povo já não mais se entendia. Em outras palavras, se quebrou a harmonia, porque Deus naquele momento foi necessário quebrar a harmonia daquele povo, porque eles estavam fazendo algo que Deus não estava naquilo. Então, querido, nós entendemos isso, que a harmonia traz progressão em tudo que for feito, e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a luz da palavra de Deus, que nós precisamos estar em harmonia, primeiramente com Deus. Hoje nós queremos falar disso, a harmonia primeiramente com Deus. Nós não vamos falar muito de harmonia entre pessoas, porque hoje o foco é se nós podemos estar ou não em harmonia com Deus. Então nós vemos, se a harmonia traz progressão em tudo que for feito, a desarmonia traz um peso nas coisas que são feitas e por consequência nada progride. Você já viu, querido, um grupo sem harmonia no que está sendo feito? Um grupo querendo cada um fazer uma coisa, um grupo querendo cada um cumprir os seus propósitos, os seus desígnios do seu próprio coração. Esse grupo não chega a lugar nenhum. Eu aprendi, querido, que um grupo forte é um grupo em unidade, em harmonia. Esse grupo em harmonia pode fazer tudo que tiver no seu coração, mas um grupo em desarmonia, ele não consegue mover um grão de areia. Um grupo em harmonia, sem harmonia, melhor dizendo, nenhum projeto dá certo. Um grupo sem harmonia, nada que for fazer vai funcionar. Um grupo sem harmonia, quando um estiver muito empolgado para fazer uma coisa, o outro vai estar muito empolgado para fazer outra coisa, e o final disso a gente sabe que na maioria das vezes que nenhuma coisa nem outra vai ser feita. Ou se chegar a ser feita, essas pessoas que poderiam somar forças e cumprir uma coisa por vez, ou um único propósito, vão fazer cada um a sua coisa e nada vai sair 100%. Sabe? Então nós precisamos entender isso. Aí eu estou falando de pessoas, mas o que eu quero falar nessa noite é da harmonia nossa com Deus. Sabe, querido, porque Deus, ele tem os seus propósitos, Deus, ele tem os seus desígnios, Deus, ele tem os seus planos, Deus tem os seus objetivos, Deus está muito bem claro e muito bem estabelecido aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Deus, ele tem escrito tudo aquilo que é propósito dele. E agora, vamos nós estar em harmonia com aquilo que Deus quer fazer, ou nós vamos estar em desarmonia com o Senhor? Vamos nós estar em harmonia com os propósitos de Deus, ou nós vamos estar desarmonizados? Se nós estivermos em harmonia com os propósitos de Deus, nós vamos entender: Deus quer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Deus quer que eu vá para a direita, eu vou para a direita. Deus quer que eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda. Deus quer que eu ande, eu ando. Deus quer que eu pare, eu paro. Deus quer que eu faça, eu faça. Deus não quer que eu faça, eu não faço. Sabe, se nós entendermos dessa forma, nós iremos progredir. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso daqui a pouco.
Se nós entendermos os propósitos de Deus e nos harmonizarmos com o que o Senhor está pensando e falando, nós vamos progredir com Deus em tudo que nós fizermos. Só que uma das grandes dificuldades do homem é de entender a vontade de Deus. E é por isso que nós lançamos esse tema hoje, para que haja um alinhamento entre nós e Deus. Porque na maioria das vezes, se não for na maioria, está bem equilibrado. O grupo de pessoas que estão em harmonia com Deus, vivendo os propósitos de Deus, e o grupo que está em desarmonia com o Senhor. O homem pode estar em desarmonia com Deus? Eu vou te falar que sim. Deus, ele é soberano e ele pode fazer tudo que ele quiser. Mas Deus também, na sua soberania, nos deu algo que se chama livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio me dá o direito de fazer o que eu quiser, até certo ponto. Porque quando eu descubro a vontade de Deus e não executo a vontade de Deus, o livre-arbítrio se transforma naquilo que me dava o direito de escolha, agora se transforma em desobediência. E isso é desarmonia com os propósitos e com a vontade de Deus. Sabe, e eu entendo que o homem em harmonia com o Senhor, ele vai viver uma vida plena e abençoada. Mas o homem em desarmonia com o Senhor, ele vai viver uma vida pesada, ele vai tentar e nada vai dar certo, ele vai correr e vai parecer que nada funciona, ele vai trabalhar muito, vai se fadigar e na verdade não vai construir nada. É por isso, querido, que o nosso maior desejo é somente estar em harmonia com Deus. Entendermos a voz do Senhor, entendermos aquilo que o Senhor está falando, entendermos o coração de Deus e nos mover naquilo que o Senhor quer. Pois entendemos que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, e vamos falar primeiramente um pouquinho sobre o homem em desarmonia com Deus. Quando isso acontece? Quando o homem entra em desarmonia com o Senhor, eu vou te falar um ponto. Quando o homem fica focado em suas próprias vontades e esquece da vontade de Deus. Quando o homem fica focado em suas próprias vontades, em seus próprios sonhos, em seu próprio querer, em seus próprios desígnios, em seus próprios objetivos, o homem, ele corre um risco muito grande de estar fora da vontade de Deus e estar desarmonizado com o que Deus quer para a vida dele. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa: após entregar a nossa vida para Jesus, Deus tem o propósito de usar todos os homens. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma das primeiras coisas que a gente deveria fazer, se eu pudesse pontuar 5 coisas, com certeza essa estaria entre as 5, descobrir a vontade de Deus e me mover nessa vontade, para que então eu entre em harmonia, em alinhamento com Deus, e assim eu possa experimentar uma vida plena e abençoada. Sabe, esse deveria ser o nosso maior esforço, e após descobrir isso, nos mover nessa palavra, sabe, para que a gente possa estar alinhado. Meu amigo, todos precisam entender que Deus quer usar todos nós. Sabe, falando um pouquinho sobre estar alinhado com Deus, sobre estar em harmonia com o Senhor, é necessário nós entendermos que uma das prioridades de Deus é usar a nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Me perdoe se tiver alguém que queira acrescentar algo, mas se eu pudesse pontuar 2 coisas que são a principal vontade de Deus. A primeira é nos salvar o homem, e a segunda qual é? Usar o homem para que o nome dele seja glorificado. Eu não consigo enxergar uma coisa que entre no meio dessas 2 coisas aqui. As outras coisas ela vem em terceiro, em quarto, em quinto, mas as 2 primeiras coisas que Deus quer é primeiramente nos salvar. Então, quando nós entramos em harmonia com Deus, é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E após entregar a nossa vida para Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta:
Você acha que tem muito crente que está desarmonizado com o Senhor? O servo de Deus, até salvo, já está salvo. Sim, já está salvo. Já está com o seu nome escrito no livro da vida. Se Jesus voltar agora, ele vai para o céu. Mas que enquanto esteja vivendo aqui na terra, ainda está desarmonizado com os propósitos de Deus. Você acredita nisso? Que tem muita gente na igreja desarmonizado com o Senhor, porque ainda não entendeu que após ser salvo, a segunda coisa que Deus espera de nós é que nós venhamos colocar a nossa vida à disposição de Deus para sermos usados pelo Senhor. Deus quer nos usar. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Sabe, João 15 vai dizer que por causa dos nossos frutos, o nome de Deus será glorificado. Então, dar glória a Deus, um dia eu falei isso numa reunião ministerial, dar glória ao nome do Senhor, não é somente quando nós estamos nas nossas celebrações, melhor dizendo, e nós bradamos um grito de glória e de louvor ao nome do Senhor. Não, nós podemos dar glória ao nome de Deus sem dar nenhum grito, somente dando frutos. Está lá em João 15 isso, depois você leia lá. Sabe, então nós precisamos nos harmonizar com o propósito de Deus, em nos usar. Nós precisamos estar em harmonia. Sabe, querido, você precisa entender isso. Aonde você estiver, você é um agente do reino de Deus. Quando você vai na fila do banco, você não está ali simplesmente para fazer uma operação bancária. Quando você vai estudar, você não está ali simplesmente para estudar. Quando você vai jogar bola, você não está ali simplesmente para jogar bola. Quando você vai trabalhar, você não está ali simplesmente para trabalhar. Você é um agente do reino de Deus. Você precisa se harmonizar com isso. Se você já está, amém, continue, nunca perca essa visão. Se você não está, você precisa harmonizar com o projeto de Deus, que é te usar aonde você estiver. Pastor, quando eu estiver trabalhando, lá você é um agente do reino de Deus. Você carrega o reino de Deus, você carrega a presença de Deus, você carrega uma palavra de Deus. Pastor, se eu estiver em qualquer lugar, se eu estiver fazendo um exercício, eu sou um agente do reino de Deus? Sim. Se eu estiver estudando, também. Se eu estiver na fila da lotérica, também. Se eu estiver indo comprar um pão, também. Se eu estiver em casa no lazer, também. Se eu estiver na praia, também. Sabe, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele nos chamou e nos vocacionou. Deus, Ele chama e vocaciona. Deus, Ele chama e nos dá uma missão. Deus, Ele chama e coloca poder em nós, para nós executarmos a missão que Ele nos deu. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender, Deus quer me usar na igreja? Quer. Deus quer me usar na minha congregação local? Quer. Se você ainda não faz a obra de Deus, eu te pergunto, por que ainda não? Sabe, e eu gosto de sempre frisar isso, porque por muito tempo houve na igreja uma visão muito errada do que era fazer a obra de Deus. As pessoas achavam que fazer a obra de Deus é estar com o microfone na mão, pregando, cantando, ou então dançando, ou então apresentando um teatro, ou então fazendo coisas relacionadas a isso aqui, a estar diante do público. Isso é obra de Deus? Claro que é. Mas só que nós não podemos limitar a obra de Deus a isso. Porque, meu amigo, eu conheço muitas pessoas que são ótimos obreiros, no sentido geral da palavra, fazem a obra de Deus, e que nunca vão pegar no microfone como esse. Eu conheço pessoas que nunca vão cantar, nunca vão tocar, nunca vão dançar, mas que limpam a igreja como ninguém. Recepcionam pessoas como ninguém. Evangelizam nas ruas como ninguém. Entregam e têm o coração voluntário como ninguém. Servem as crianças, servem em qualquer departamento, na cozinha, por exemplo. Tudo isso é reino de Deus, tudo isso é obra de Deus. Sabe? Então nós precisamos entender isso.
Nós precisamos chegar a esse nível de maturidade. Se Deus te chamou para estar diante do público, falando, cantando, pregando, dançando, apresentando, seja lá fazendo o que for, amém. Faça o seu melhor, isso é obra de Deus. Mas se Deus te chamou para ser aquele que limpa a igreja, que limpa o salão, que limpa as cadeiras, amém. Isso é obra de Deus. Se Deus te chamou para ficar na recepção, recepcionando os irmãos, isso é obra de Deus. Se Deus te chamou, querido, para cozinha, para cozinhar, para estar na cantina, isso é obra de Deus. Se Deus te chamou para administrar, ser um ótimo administrador, tesoureiro da igreja, isso é obra de Deus. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Se Deus te chamou, você que diz, eu não me vejo pregando na igreja, mas eu tenho facilidade de evangelizar no meu trabalho, eu tenho facilidade de evangelizar quando eu estou na rua, eu tenho facilidade de pregar a palavra de outra forma quando eu estou fora da igreja. Faça a obra de Deus, se esteja harmonizado com essa vontade de Deus, que é de te usar, querido. Esteja harmonizado com a vontade de Deus, que é de usar a sua vida. Sabe, querido, eu conheço pessoas que nunca vão pegar no microfone, mas que fazem a obra de Deus com sua generosidade. São investidores do reino de Deus, que colocam dinheiro na obra, que ofertam, que são dizimistas, que nunca vão pegar no microfone. Sabe, pessoas que de repente o pastor chegar para ele e falar, irmãos, nós estamos com esse projeto aqui, precisamos comprar isso aqui para a igreja. Ele vira e fala, pastor, deixa que eu compro. E nunca vai pegar no microfone. E aí? Isso é fazer a obra de Deus? Com certeza. Essa pessoa está alinhada com o projeto de Deus? Claro que está. Um dia alguém fez uma pergunta, e é polêmica essa pergunta. O que você acha que é mais espiritual? Uma igreja ou uma empresa? Eu vou até beber uma água para você pensar aí. O que é mais espiritual? Uma igreja ou uma empresa? Eu vou te dar a resposta. Nós só podemos chegar a essa conclusão partindo do princípio que quem deu a igreja para aquela pessoa e quem deu a empresa para aquela pessoa. E o que aquela pessoa faz com a igreja e o que aquela pessoa faz com a empresa. Porque tem igreja que não foi Deus que deu a igreja para o pastor. E tem empresa que foi Deus que deu a empresa para aquele empresário. Está entendendo? E aquele empresário é crente, fiel, e é um investidor na obra de Deus. Ele financia em dinheiro o reino de Deus. Se a gente falar com ele, irmão, eu preciso de um equipamento de som para fazer um culto na praça, ele aluga o equipamento de som. Eu preciso fazer disso, precisamos de levantar tanto em dinheiro, ele contribui de forma financeira para que aquele projeto aconteça. Isso é reino de Deus. Sabe, esses dias fizeram uma pergunta para mim, pastor, política é de Deus? O que você acha aí, você que está com a gente? Você acha que política é de Deus? Eu vou te falar uma coisa. Primeiro, o diabo não tem nada a não ser a mentira. A única coisa que a Bíblia atribui a ele como pai é a mentira. A política, se você ler a Bíblia, ela sempre esteve após... Deus não queria mexer com política quando não quis colocar um rei sobre o seu povo. Mas de tanto o seu povo pedir um rei, Deus que estabeleceu um rei sobre a nação de Israel. E após isso, a política nunca mais saiu do contexto bíblico diante do povo de Deus. O apóstolo Paulo nos mandou orar pelos nossos governantes. Sabe, nós precisamos entender uma coisa. Quem precisa ser de Deus é quem faz a política. Está entendendo? A política só é do diabo, dependendo de quem faz a política. E a política vai ser de Deus, dependendo de quem faz a política. Porque se for um crente fiel que esteja lá, a política é de Deus.
Mas se for um endemoniado, aí a política vira do capeta. Está entendendo? Nós precisamos entender isso. E como nós precisamos de políticos, sim, precisamos, não somos alienados. Nossa cidadania é celestial, mas nós também temos a nossa cidadania terrena. O apóstolo Paulo não eliminou a sua cidadania terrena. Quando diante do general romano ele disse, não, agora eu quero ser julgado conforme a minha cidadania romana. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Entende? Jesus não anulou a nossa cidadania terrena quando disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entende? Então, Deus não anulou a nossa cidadania terrena, apesar de priorizarmos a celestial. Sabe, e sim precisamos de homens e mulheres de Deus na política, para governarem. Quando o justo governa, o povo se alegra, diz a Bíblia Sagrada. Nós precisamos de um governo justo. Nós precisamos de vereadores, prefeitos, governadores, deputados. E se Deus quiser, de um presidente. Entendeu? O que nós temos hoje se declara cristão, mas nós sabemos que até a página 2. Entende? Até a página 2. Precisamos de um homem de Deus ali. Apesar de que eu creio que ele já está fazendo um bom trabalho. Entendeu? E tem meu apoio. Entende? Nós precisamos entender isso. Aonde nós vamos, nós somos agentes do reino de Deus. Aonde nós estivermos, Deus está. E se Deus está, nós precisamos nos mover para glorificar o nome do Senhor ali naquele lugar. Entende? Um dia me chamou muito a atenção um pastor, eu fui pedir o telefone dele, e ele falou comigo assim, só me liga depois das 7 da noite. Que de 7 da manhã às 7 da noite eu não sou pastor não. Que eu estou no meu serviço. Aí lá eu não trato dessas coisas não. Mas depois das 7 da noite eu estou na igreja. Aí você me liga. Que a gente conversa. Falei, amém, irmão. Não falei nada com ele não, né, irmão? Porque o ambiente não convinha falar. Mas depois eu fiquei meditando. Eu falei, como é que ele consegue separar? No serviço eu não sou pastor, e depois na igreja eu sou pastor. Eu não entendi nada. Eu falo com o pessoal aqui da nossa igreja. Eu dirijo 5 igrejas hoje. Vamos fazer as contas, Levi, Grotão, minha casa. Mais o que eu falei? Meu trabalho e a cidade como um todo. Entendeu? Nós precisamos entender isso. Não há como separar. Quando a gente casa, a gente não vive uma vida de casado em casa e uma vida de solteiro na rua, vive? Então não tem como separar. Nós casamos com o nosso chamado. Nós casamos com a nossa vocação. Então aonde eu for sou casado, aonde eu for sou pastor. Entende? E se não tiver um pastor com uma ordem sacerdotal maior do que a minha lá, eu que sou o pastor daquele lugar. Entendeu? Se tiver um pastor de mais moral que eu lá, e ele é o pastor, e eu me submeto à liderança dele. Mas se não, eu sou o pastor daquele lugar. Se eu estiver na lotérica, eu sou o pastor da lotérica. Entendeu? Se eu estiver no açougue, eu sou o pastor do açougue. Está compreendendo? E todos nós precisamos pensar dessa forma. Assim nós vamos dar mais glória ao nome do Senhor através dos nossos frutos. Sabe? Deixa eu falar um pouquinho sobre... Falamos um pouquinho sobre o homem em desarmonia com Deus. Deixa eu falar um pouco sobre o homem em harmonia com Deus. Quando estamos em harmonia com Deus, nada nos falta. Você consegue compreender isso, querido? Precisamos priorizar o chamado eterno para então andarmos em harmonia com Deus. Quando estamos em harmonia com Deus, experimentamos, guarda essa aqui. Quando nós estamos em harmonia com Deus, nós experimentamos 3 P's. Eu vou te falar quais são os 3 P's que a gente experimenta quando estamos em harmonia com Deus. O primeiro P é a paz. Sabia disso? Quando nós estamos em harmonia com a vontade de Deus, nós temos paz. Sabia? Eu conheço pessoas que estão atribuladas, que a casa delas hoje, perdão da palavra, mas é um inferno. O casamento é um inferno. A vida, no geral,
está em tribulação, não tem paz, porque não cumpre a vontade de Deus. Entende? Deus nos abençoa com paz quando nós cumprirmos os desejos, os desígnios do coração de Deus. O segundo P que nós experimentamos quando estamos em harmonia com Deus é o P do poder. Meu amigo, quem está em harmonia com Deus tem poder de Deus à sua disposição. Quem está em harmonia com Deus, o poder de Deus se revela nele, para que os frutos sejam dados. Pois nós entendemos que nem os frutos nós podemos dar sem o Senhor. É necessário o poder de Deus em nós, sabe? Para operar sinais, prodígios, maravilhas, nos dar autoridade, para nos usar com graça e glória. Isso é o poder de Deus que faz isso. Nós não fazemos isso por nós mesmos. E o terceiro P que a gente experimenta, quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, em harmonia com Deus, é o P da provisão. Meu amigo, é interessantíssimo, quando nós estamos em harmonia com Deus, como Deus provê todas as coisas para nós. Esses dias alguém foi conversando comigo, e na verdade foi o Nicolas, está aqui. Depois dessa crise toda aí, ele perdeu o emprego dele. E como não era carteira assinada, ele conseguiu pegar o 600 lá do auxílio emergencial. Ele deu o dízimo. E ele confessou que estava pecando, que não estava dando dízimo. Aí passou a ser fiel. Jesus tratou no coração dele. O que aconteceu ali? Houve uma harmonia com Deus. Ele estava desarmonizado quando não dava dízimo. Quando estava trabalhando, ganhava 1.200. Ele falou que recebia numa sexta-feira. Quando chegava na segunda-feira, estava duro. Está entendendo? Porque estava desarmonizado com o Senhor. Quando ele harmonizou, ele falou que R$600 ele deu dízimo, pagou conta, fez isso, fez aquilo, e o dinheiro durou 30 dias. Está compreendendo? Como me explicar isso? E ó, que outro dia eu até falei com ele. A gente de manhã vindo fazer a obra de Deus ou fazer outras coisas, a gente parava na padaria da Boca da Barra e tomava um café. E na maioria, como eu estou num propósito de jejum, e ele não estava até então, eu tomava um café, um pingado, né? Quando eu estou num propósito mais prolongado, como é o que eu estou fazendo, eu abro para tomar um cafezinho. E eu tomava um café, ele tomava um café e comia um pão ou dois, dava aí por volta de R$7. A gente fez isso alguns dias, tá, irmão? E alguns dias foi ele que pagou, outros dias foi eu que paguei. E aí você me explica como é que R$600 fazendo tudo isso dura 30 dias. Isso é provisão de Deus. Parece que Deus pega o dinheiro, irmão, e faz esticar. Já viu? Deus pega o dinheiro e faz a coisa dar certo. Você precisa harmonizar isso aí, ué. Você não é um dizimista, você passar a ser dizimista. Você não é fiel, você passar a ser fiel. Entendeu? Outro dia eu ouvi alguém falando uma coisa. Deus deu uma direção a um pastor para ele ir fazer a obra de Deus numa cidade da região nossa aqui, distante. E ele ia de carro, e ele tinha dinheiro todos os dias para ir lá fazer a obra de Deus. Esse pastor determinado dia ficou triste, não quis mais ir lá naquele lugar, passou a fazer a obra de Deus num lugar mais perto. Está errado fazer a obra de Deus? Não. O errado é fazer num lugar errado. Está compreendendo? Errado é quando nós fazemos no lugar que Deus não nos mandou fazer. Porque até para fazer o que é de Deus, nós precisamos estar harmonizados com o lugar, com a vontade, com o horário, sabe? Nós precisamos estar em harmonia com tudo isso. E esse pastor estava num lugar mais longe e tinha dinheiro todo dia de gasolina para ir fazer a obra. Quando ele veio fazer num lugar mais perto, você acredita que faltou dinheiro para ele ir de carro, fazer a obra de Deus? E ele já não conseguia mais ir? E ele entendeu, estou fora do propósito de Deus, estou desarmonizado com Deus. Eu preciso harmonizar de novo.
Está compreendendo? Então, quando nós estamos harmonizados com Deus, nós temos 3 P's à nossa disposição. É o P da paz, é o P do poder e o P da provisão. Chega dinheiro de onde você menos espera, irmão. Vai por mim, só seja fiel, harmonize com o Senhor, que Deus vai te honrar. Entendeu? Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Entendeu? Então seja fiel, seja justo, esteja harmonizado com o Senhor. Vamos lá. Adão, deixa eu falar aqui, que eu já estou quase encerrando. Depois, se tiver pergunta, aí você pode mandar para cá. Entendeu? Você concorda comigo que Adão, no Éden, experimentava de uma harmonia plena com Deus? Adão experimentou do pleno conhecimento, do pleno, como é que eu posso falar, relacionamento, experimentou de uma plena harmonia com o Senhor. Mas em determinado momento, Adão entrou em desarmonia com Deus, que está lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 10, que ele vai dizer: ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Meu amigo, Adão tinha uma palavra: Adão, tudo isso aqui é seu, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Em outras palavras, Deus estava dizendo: enquanto você me obedecer, nós vamos estar em harmonia. Você vai experimentar tudo que é meu. Você vai ter paz, você vai ter poder e você vai ter provisão. Você concorda comigo que no Éden, enquanto Adão e Eva estavam em obediência, eles tinham os 3 P's? Eles tinham paz. Você pode ver que ele só ficou com medo depois que ele desobedeceu a Deus. Perdeu a paz. Entendeu? Você concorda comigo que ele tinha poder? Tinha poder. Adão dominava sobre todos os animais da terra. Adão dominava sobre tudo. Abaixo de Deus, Adão e Eva eram soberanos naquele jardim. Entendeu? E Adão tinha o P da provisão? Claro que tinha. Tudo que era do jardim era deles. Eles podiam comer, plantar, comer de novo, fartar e viver da provisão divina. Quando tudo isso acabou? Quando Adão desobedeceu a Deus. Adão desarmonizou com o céu. E por causa disso, ficou com medo, perdeu o poder e perdeu a provisão. Está compreendendo? Nós precisamos estar em harmonia com Deus. Vamos ver, Adão é um exemplo de um homem que desarmonizou com Deus. Vamos ver um exemplo agora de uma nação que estava em harmonia com Deus. Está lá em Josué capítulo 2, que vai dizer assim: antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço e disse a eles: sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar esta terra a Israel. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados, pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu caminho através do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito. Sabemos também o que vocês fizeram a Seom e a Og, rei dos amorreus, no outro lado do Jordão, como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos estas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Glória a Deus por essa palavra, meu irmão. Sabe, Israel, qual é o contexto aqui? Israel está atravessando o Jordão para começar a entrar em Canaã. Israel agora está se preparando para entrar em Jericó. E Josué manda os espias entrarem naquela terra para espiarem ela. E quando eles vão, nós sabemos, eles entram na casa de Raabe. Eles entram na casa de Raabe, estão ali escondidos, e antes deles dormirem, Raabe vai até eles e declara estas palavras. Sabe, meus amigos, o que eu vejo nessa palavra também?
Israel, nessa ocasião aqui, estava harmonizado com Deus. Josué acabara de assumir a liderança daquele povo. O povo estava com o coração voltado para o Senhor. Josué, como líder, estava com o coração voltado para o Senhor, ouvindo a voz de Deus e sendo obediente à voz de Deus. Nação de Israel estava harmonizada com o Senhor. E naquele momento, quem estava com medo já não era mais a nação de Israel, mas eram os inimigos de Israel, que estavam aterrorizados diante do povo de Deus. Sabe, meus amigos, e o que acontece naquela cidade? Israel é obediente, dá 13 voltas em Jericó, dá um grito, a muralha cai, o povo entra naquela cidade, mata todo mundo, conquista a cidade de Jericó. Mais na frente, vem a batalha contra a cidade de Ai, uma cidade extremamente menor do que a cidade de Jericó, a ponto de os líderes de Israel dizerem: vamos mandar apenas um pouco dos nossos soldados. Mas só que Josué não sabia que alguém dentro daquele povo havia quebrado a harmonia. Entende? E quando a nação de Israel vai para a batalha contra Ai, agora uma cidade extremamente menor vence o povo de Deus. Deus vem no meio do arraial e fala para Josué: tem pecado no meio do meu povo, alguém quebrou a harmonia, traz ele aqui. E nós sabemos e tal, até que chega à casa de Acã, aos filhos de Acã, e Acã e seus filhos são mortos. A harmonia é restaurada na nação de Israel, a harmonia com Deus. Nós precisamos guardar essas chaves que a palavra de Deus traz para nós. Sabe, meus amigos, porque de repente tem alguém que está perdendo batalhas pequenininhas, está perdendo batalhas pífias, mas que simplesmente está perdendo batalhas porque está desarmonizado com o Senhor. Se você quer vencer povos até maiores do que você, inimigos mais poderosos do que você, esteja harmonizado com Deus. Se você estiver em harmonia com Deus, não há quem vai poder resistir a você. O interessante é que Deus fala com Josué: ninguém vai poder te resistir, todos os dias da tua vida, assim como eu tive com Moisés, eu vou estar com você. Será que Deus é mentiroso? Não, somos nós que quebramos a harmonia com Deus. Deus quer um povo que esteja harmonizado com Ele. Deus quer um povo que esteja em harmonia com Deus. E assim nós iremos vencer todas as batalhas que estão diante de nós. Nós iremos vencer, seja lá qual for o inimigo que se apresentar diante de nós. Quer vencer ou quer perder? Quer conquistar ou quer ficar parado, estagnado? Se quer conquistar, harmoniza com a vontade de Deus. Se já está, amém, vai para cima, continua. Deus é contigo, ninguém vai te resistir. Deus é por você, e se Deus é por você, ninguém vai ser contra você. Se você está harmonizado com o Senhor, você vai ver as coisas florescerem. Já reparou, meu amigo, que quem está harmonizado com Deus, vê as coisas fluírem, vê as coisas acontecerem, vê as coisas serem rompidas, vê os limites sendo quebrados. Sabe, o extraordinário de Deus é liberado, as coisas acontecem, o poder de Deus flui. Isso é para quem está em harmonia. Por isso nós precisamos lutar para isso, estarmos harmonizados com o nosso Deus. Sabe, assuma a sua posição em Cristo. Assuma a sua posição em Cristo. E eu quero encerrar com você, trazendo essa reflexão para a nossa vida.
sabe? Desse aprendizado para nós, do poder que há em estarmos harmonizados com o nosso Pai Celestial, do poder que há em estarmos em harmonia com Deus, do poder que há, do poder de Deus que é liberado para nós, quando nós nos harmonizamos com o Senhor. Se nós estivermos em harmonia, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Essa é a nossa única luta, estar harmonizado com o Senhor Deus, sabe? E você vai experimentar paz, você vai experimentar o poder de Deus, você vai experimentar a provisão dos céus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Experimente o poder do Senhor. Experimente aquilo que o Senhor tem para você. Experimente aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Eu quero orar com você nessa hora. Quero fazer uma oração. E que você guarde essa reflexão no seu coração. Que você guarde tudo isso que você ouviu nessa noite. Se preciso for, assista de novo, anote as referências, medite mais, busque mais, mas esteja com o seu coração harmonizado com Deus. E você vai experimentar de tudo aquilo que Deus quer que você experimente. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua voz. Entendemos, ó Deus, pela Tua palavra, quanto é necessário nós estarmos em harmonia com o Senhor. Nós estarmos harmonizados com os Teus projetos, com a Tua palavra, estarmos harmonizados, Senhor, com aquilo que o Senhor está querendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua falando ao nosso coração, continua, Senhor, trazendo clareza para nós, continua, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos edificando na Tua palavra, continua, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, trazendo a cada dia mais a revelação da Tua vontade. Pai, se porventura em algum momento nosso coração desejar pisar fora daquilo que é do Senhor, fala conosco, não te cales, Senhor, e traz a palavra ao nosso coração, nos faz te ouvir, traz quebrantamento ao nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz para nós, Senhor, a Tua palavra e nós te ouviremos, ó Pai, Deus, porque nós queremos estar em harmonia com o Senhor, nós queremos, ó Deus, viver uma vida, uma comunhão plena com o Senhor, nós queremos experimentar da Tua paz, do Teu poder, da Tua provisão, nós queremos experimentar, Senhor, as experiências incríveis e extraordinárias que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, continua falando ao nosso coração, tudo para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nessa hora, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que nesse tempo o Senhor continue te guardando em nome do Senhor Jesus. Irmãos, domingo, 5:30 da tarde, nós damos início ao nosso culto de celebração ao Senhor. Nós vamos estar recebendo domingo o pastor Fagner, vai estar ministrando uma poderosa palavra de Deus ao nosso coração, vai estar com a gente, nosso culto online. Estamos aí no aguardo do que o nosso prefeito vai decidir sobre as igrejas também, não é? Há no nosso coração uma expectativa, mas que Deus dê sabedoria para que Ele faça o melhor pela nossa cidade, tá bom? Estamos em oração, continue orando pela nossa cidade, nossa cidade precisa mais do que nunca de nossas orações. Continue orando, continue intercedendo, continue pedindo ao Senhor graça e misericórdia nesse tempo, amém, meus irmãos? Então que Deus continue te abençoando, que Deus continue dando graça e vitória, em nome do Senhor Jesus. Estamos encerrados nessa noite, guarda essa palavra, pois o Senhor continue falando no seu coração, em nome do Senhor Jesus.